Divino Mestre Jesus, agradecemos a Ti pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós a cada semana, a cada dia, de aqui estarmos reunidos para a continuidade do estudo de Gênesis, de Moisés, em que nós aqui utilizamos os apontamentos, a contribuição do nosso amigo Honório Onofre de Abreu. Nós pedimos tua inspiração, amparo, para que realizemos o melhor ao nosso alcance, trabalhando no clima da nobreza de espírito, da fraternidade, da elevação do pensamento, para que nós possamos obter o melhor proveito dos trabalhos, tanto para nós individualmente, nossos lares, quanto para o grupamento ao qual estamos conectados, a nossa fraternidade espírita Camilo Chaves, a quem nós, neste momento, solicitamos o amparo, a orientação e a inspiração, para que os nossos trabalhos possam favorecer as atividades de tratamento, reequilíbrio, harmonização dos espíritos, que lá se encontram em estágio temporário de readaptação à vida espiritual ou aguardando o momento, seja para a reencarnação, seja para transferência para planos mais altos. Que as tuas vibrações de paz, de compaixão, de misericórdia possam nos envolver a todos hoje e sempre. Então, dando continuidade ao estudo de Gênesis, capítulo 9, estamos aí já nos encaminhando para o encerramento deste ciclo de estudos de Gênesis, e que o Senhor possa nos inspirar para a continuidade dos trabalhos com outro tema ou a interrupção momentânea, aguardando uma nova orientação a respeito. O capítulo 9, então, do versículo 10, a partir do versículo 10. Vou ler a partir do versículo 9, do oitavo, melhor dizendo, para nós aí contextualizarmos o ponto. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, e não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será o sinal do concerto. Iniciamos o estudo do versículo 10 na semana anterior. O versículo 10 que diz o seguinte: E com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses, de todo animal da terra, convosco, desde todos os que saíram da arca até todo o animal da terra. Então, nós aqui vamos trabalhar hoje, nesse versículo e nos próximos versículos, com a saída da arca, que representou o confinamento na arca, digamos assim, representou o período de resguardo, de controle,
das, das más inclinações, das inclinações que não são mais compatíveis com o mundo de regeneração, aquele mundo que nós pretendemos que a Terra seja. Então, a contenção dos instintos primários que tem imposto complicações à sociedade. Então, nós trabalhamos os conceitos aí de alma vivente, que é tudo aquilo que está vivo conosco, na intimidade, de aves, de reses, todo animal da terra convosco, que saíram da arca, trabalhamos isso na semana passada. Nós vamos trabalhar um pouco mais a questão da transição, com muita calma, à medida que nós formos aí abordando os outros estudos. Nós falamos aí das reses, que representam aqueles elementos sem qualquer conotação aqui pejorativa, são símbolos com os quais trabalhamos, em que as reses, aí nós vamos ter os vários tipos de gado, ovino, caprino, suíno, bovino. Nós aqui estamos trabalhando com a capacidade de nós obedecermos a um comando superior, obedecermos e acatarmos os dispositivos daqueles que estão mais avançados do que nós e que buscam nos orientar, nos auxiliar dentro daquele sistema em que os mais adiantados auxiliam os menos adiantados por meio do contato social. Questão 779 do Livro dos Espíritos. Então, a res se alimenta da erva verde, nós aqui já trabalhamos esse aspecto, mas ainda voltada com a cabeça para baixo, de certo modo ainda limitada pelo materialismo, pelas questões rasteiras. E podemos considerar como sendo a massa religiosa que está se preparando, aquela massa religiosa que ainda oscila entre o amor e o ódio e que é conduzida de forma até complexa por líderes cegos, novos fariseus, que exploram a fé e que utilizam essa massa religiosa como um grupo para atender aos seus propósitos. Esse é um ponto aí importante para nós que exercemos um certo papel de multiplicadores de opinião, devemos ter grande responsabilidade e cuidado com o tipo de ideia, de ideologia, de filosofia que estamos lançando para as mentalidades que nos observam. Por isso, e eu repito isso sempre, o nosso esforço aqui é para lastrearmos com muita ênfase o assunto nas obras da codificação. A codificação, em termos de revelação clara e nítida de Deus para os homens, é o que nós temos hoje de melhor na Terra. Desculpem aqueles que, porventura, vão nos ouvir e que são de outras religiões, porque o Espiritismo comprova a imortalidade da alma, a sobrevivência do espírito, nos fala das condições da vida no mundo espiritual, instrui sobre a reencarnação, como nenhuma outra filosofia religiosa o faz na Terra. E a ciência lentamente vem comprovando
Temos aí os trabalhos no campo da psiquiatria com a regressão de memória. Temos os estudos sobre a experiência de quase morte, a EQM, no campo da neurociência, que vem comprovando, embora ainda de maneira tímida, mas vem comprovando que nós já estudamos em Espiritismo desde 1857. A César, o que é de César. Aqui nós precisamos dar o nosso testemunho. E nós, particularmente, temos tido a comprovação não só da excelência dos princípios espíritas, quanto da realidade que ele revela nas reuniões mediúnicas que nós ordenamos aqui no nosso grupo de trabalho na Fraternidade Espírita Camilo Chaves, em que temos tido provas com grande profusão. Então nós precisamos falar de forma clara, de forma aberta. Então essa saída, desde todos que saíram da arca, nós já trabalhamos, inclusive, nada há oculto que não haja de ser revelado. A nossa arca, que é a casa mental, durante as 24 horas do dia, quer estejamos no estado de vigília, quer estejamos momentaneamente desprendidos pelo sono, sempre está saindo algo de nossa intimidade. Aquela exteriorização eletromagnética chamada pensamento qualificado ou qualificada a irradiação pelo sentimento. Isso é automático, ninguém consegue estancar. Ninguém consegue estancar essa exteriorização do estado de espírito, que tende a se concretizar no tempo conforme é o desejo, o empenho que nós atribuímos a esse fluxo. Nós, então, estamos buscando fazer o quê? Num estudo como esse nosso e nos trabalhos espíritas? Qualificar a onda que nós exteriorizamos, para que ela seja uma onda digna e nobre, capaz de ser um fator indutor positivo para os espíritos que nos observam, convivem conosco. Na pauta da influência oculta que todos nós recebemos, que é um fenômeno natural. Então nós estamos aqui trabalhando para uma saída, para a visualização consciente, a identificação de forma consciente do que estamos exteriorizando. E, paralelamente, trabalharmos na regeneração, na nossa regeneração e, consequentemente, na regeneração da sociedade. Porque é um fenômeno consequente. O esforço pelo melhoramento interior necessariamente vai se concretizar como novas coisas no mundo. Então é um duplo trabalho. O trabalho de seleção, identificação entre o bem e o mal, seleção dos valores a serem consumidos, digamos assim, no mundo, porque nós somos reses, não é isso? Todos nós, o ponto positivo da reze é o seguinte, que todos nós, amigos, obedecemos a alguma ideia, alguma filosofia, alguma ideologia. Nós já temos trabalhado aqui com o Livro dos Espíritos, na questão 842, sobre
o que os espíritos definem para nós como sendo a melhor filosofia, a melhor ideologia, a que nós devemos observar e cultivar no mundo. Mas nós já estamos aqui um passo adiante, porque nós já definimos o Espiritismo como essa ideologia e filosofia que engloba a compaixão, a misericórdia, a resiliência, a piedade, a empatia, o conhecimento da vida espiritual do que nos aguarda e buscarmos, então, comunicar essa doutrina para o mundo. Não mais por meio do megafone, mas pelos exemplos, pelas posturas, pelas atitudes, o que é para nós um desafio, porque se nas 24 horas do dia nós ainda, ocasionalmente, ou com frequência, isso depende do foro íntimo de cada um, ainda deixamos sair os animais propriamente ditos, que são as complicações que emergem da nossa intimidade. Pergunto se até aqui está claro, alguém quer trazer algum comentário para nós irmos avançando. O trabalho hoje na transição, já que nós aqui estamos trabalhando com Noé, que é o homem da razão iluminada, é ter a identificação plena, consciente, entre o bem e o mal que sai de nós e, consequentemente, o controle. O controle. Nós vamos encontrar aí no mundo, no campo aí da psicologia, da psiquiatria, aqueles que recomendam darmos vazão aos desejos e aos instintos. Mas nós espíritas aprendemos com a espiritualidade que nós devemos dar vazão hoje às virtudes, porque os instintos, as emoções primárias, os desejos primários são embriões dos sentimentos, tanto dos sentimentos apaixonados, desenvolvidos na faixa da humanidade, quanto das virtudes. Nós estamos hoje buscando dar primazia para as virtudes. Então, necessariamente, nós vamos realizar o trabalho de contenção das imperfeições, porque o espírito é reconhecido por domar as suas inclinações más. Pode ser que alguém vai achar que nós estamos indo na contramão da psicologia, da psiquiatria. Mas nós vamos aqui ousar dizer, sem arrogância de nossa parte, sem pretensão, que o espiritismo caminha à frente da psicologia e da psiquiatria, porque o espiritismo revela o mundo espiritual, a imortalidade, as reencarnações, as existências anteriores, que a psicologia e a psiquiatria acadêmicas não admitem. Com todo respeito, e nos merecem essas ciências, o espiritismo comprova. E nós temos comprovado. E a ciência, a psiquiatria, a filosofia, a psicologia vão chegar nesse ponto. Então, nosso trabalho aqui é despretensioso, mas é afirmativo. É propositivo. É de testemunho da verdade que nós temos. Primeiramente, estudamos e temos comprovado ao longo de décadas de operação na área da mediunidade, na prática do bem. Diga lá, Luiz. Essa observação que você fez em relação à psicologia, a gente lembra que foi a mesma na época de Kardec, e olha que na época a psicologia ela abordava um pouco, abordava já um aspecto espiritual,
do ser humano também, né? Mas Kardec apontava que a limitação dela era justamente essa, né? Porque ela não abordava ela entendia que havia algo dentro do corpo, além do cérebro, né? Que não era o cérebro que comandava, havia um espírito que comandava, mas não tinha, eles não aceitavam esses aspectos do espiritismo, que a vida após a morte, a reencarnação, então ficavam limitados por esse aspecto, já naquela época, né? E chamava atenção para isso. Sim. E o trabalho ainda é mais ou menos o mesmo, porque essas disciplinas não admitem ainda não admitem essa realidade, embora já haja correntes transpessoal, a psicologia transpessoal, o trabalho de psiquiatria, por exemplo, vou citar aqui só um, do Brian Weiss, nos Estados Unidos, que era um psiquiatra materialista, mas que descobriu a sobrevivência à reencarnação. Então, são os elementos aí, os pioneiros, que enfrentam, inclusive, preconceitos, mas vêm dando o seu testemunho. No campo da neurociência também. Então, nós vamos aguardar aí ainda vamos aguardar o momento da confirmação. Até todo animal, desde os estudos que saíram da arca, até todo animal da terra, que aí nós podemos, com todo respeito, sem aqui denegrirmos ninguém, levando em consideração que somos espíritos imortais e realizamos a primeira parte do nosso desenvolvimento espiritual nas faixas da animalidade, e nós ainda trazemos uma carga muito consideravelmente forte desse período, todos nós, no campo psíquico, é o material com o qual nós trabalhamos no campo social, no contato social, aqueles espíritos em evolução natural que ainda não despertaram para a construção da arca, ou seja, para a evolução consciente, identificando componentes internos, subconsciente, consciente e superconsciente, que Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, item 3 e capítulo 3, item 14, qualifica como selvagens, que são os espíritos novos. Dentro daquela gradação do grande grupamento humano, dos espíritos aqui reencarnados, somos nós temos 3 grandes grupos: os selvagens, os chamados espíritos novos, que estão se preparando para compreender a lei de Deus, os chamados semi-civilizados, os que estão no meio do caminho, entre os selvagens e os mais adiantados, que estão já elaborando o conhecimento das leis de Deus, mas ainda com grandes oscilações, vencendo, porque trazem ainda grandes condicionamentos das faixas anteriores da evolução, e os mais adiantados, intelectual e moralmente falando, entre eles os que têm os conhecimentos técnicos, científicos, filosóficos, e os que têm os conhecimentos religiosos, que os espíritos novos e os que estão no meio do caminho estão buscando desenvolver. Estamos aqui falando de gradação, nuances da evolução. Não queremos aqui desmerecer nenhuma faixa da humanidade. Todos nós já, todos esses espíritos já inseridos no ciclo de evolução da Terra, em que nós encontramos apenas uma espécie no campo da humanidade, o Homo sapiens, e não raças como se pensava até relativamente pouco tempo.
todos então qualificados para estarem reencarnados na Terra do século XXI, no arcabouço biológico do Homo sapiens. As mesmas capacidades para a aprendizagem. E entre os mais adiantados, nós vamos ter aqueles que se rebaixam ao plano animalizado, quando eles, embora possuindo grandes conhecimentos técnicos, científicos, filosóficos e até religiosos, preferem manter-se no plano do cultivo, da busca pela satisfação de todas as sensações mais animalizadas da carne, no campo do abuso. Estamos aqui falando do campo do abuso. O uso adequado é humano, é natural. O uso adequado, com respeito, com sentimento, com amor, é o uso nobre, adequado. Estamos aqui tratando dos que se mantêm no plano dos animais, sofisticando as suas necessidades no campo dos desejos, desenvolvendo aberrações e as cultivando, que nós não encontramos nas faixas dos animais. Estamos aí trabalhando com a degradação mesmo, o rebaixamento moral em termos de espíritos imortais. Para citarmos aí só 2 exemplos, vamos falar da pedofilia e do estupro, e da poligamia, das relações sexuais múltiplas, variadas e promíscuas, que nós sabemos que, em termos espirituais, trazem consequência, porque a vida continua, nós estabelecemos conexões com os espíritos ainda vinculados a essas sensações, e nós podemos estudar o assunto de forma um pouco mais aprofundada, estudando as obras de André Luiz. E eu peço vênia àqueles que não concordam com André Luiz, mas nós admitimos com tranquilidade e estudamos. Porque o que o André Luiz revela, em termos de colônia, de situação complexa no mundo espiritual, já era estudado por Ernesto Bozano. Ernesto Bozano já tinha trabalhos fundamentados na atividade mediúnica, em que ele dialogava com espíritos em situações complexas no mundo espiritual que descreveram o mundo espiritual para ele. Depois os amigos podem buscar aprofundar o assunto nos livros do Ernesto Bozano, se não me engano aí do final do século XIX, início do século XX, certo aí, Luiz? Eu também não tenho certeza não, mas eu acho que é nesse período que você falou. Ernesto Bozano foi um experimentador de primeira linha do fenômeno espírita e da mediunidade. Muito bem, isso que nós queríamos dizer, porque nós vamos trabalhar ainda mais o ponto da regeneração a partir do versículo 11, que diz o seguinte: e eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então vamos lá. Primeiro ponto aí da afirmação: e eu convosco estabeleço o meu concerto. O concerto é o centro essencial
do nosso propósito. Do nosso propósito. E o sinal desse concerto é o arco na nuvem. O arco cujo símbolo é o arco-íris, composto de sete cores. Então, logicamente, nós estamos falando aqui da nuvem dos nossos pensamentos, a psicosfera, da nuvem dos espíritos que nos observam, como a que se referia Paulo, somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, o arco desse concerto toca na adesão consciente aos enunciados da lei de Deus. São 7 mandamentos coercitivos. O arco-íris tem 7 cores. Então, nós vemos aí uma conexão em que nós vamos operar com a grande massa, porque os 10 mandamentos trazem o seguinte: não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falsos testemunhos contra o seu próximo. 7 nessa pauta da contenção. Isso toca diretamente no contato social com esse grupo heterogêneo ao qual aludimos, simbolizados pelo termo animal. E somos todos nós que ainda não optamos de forma consciente pelos valores nobres. Nos mantemos nas faixas do materialismo, do primitivismo ancestral, da busca simples pela satisfação dos sentidos, apenas. Já os que estão estabelecendo o conceito são os que já buscam trabalhar no campo, todos os que buscam trabalhar no campo do bem, da ética, não necessariamente do campo religioso. O campo religioso é a cereja do bolo, é para acelerar o processo. Para acelerar o processo, amigos. Nós estamos inscritos e matriculados numa escola científica e filosófica chamada Espiritismo, de consequência religiosa, e nas demais religiões, para acelerarmos o nosso processo de evolução. Acelerarmos. Mas não é necessário termos o conhecimento espírita que temos, já estudamos esse assunto aqui, não é necessário para garantirmos uma boa posição no mundo espiritual. Garante a posição no mundo espiritual a prática do bem. Segundo essa conotação aqui, que trata do bem e do mal, no Livro dos Espíritos, questão 629, que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. O homem que não é religioso, que é materialista, mas que tem como norma de procedimento essa ética, ele está observando a lei de Deus de forma inconsciente, praticando a lei de Deus de forma não consciente, de forma natural. A moral é a regra de bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Por exemplo, para quem não é religioso, que tem um firme auxiliar para distinguir entre o bem e o mal nas leis de Deus, no Decálogo, ele vai encontrar um mecanismo
regulatório, definidor do bem e do mal nas leis humanas. As leis humanas existem para uma distinção entre o bem e o mal, o que se pode e o que não se pode fazer, para com o próximo e para com a sociedade, para com os patrimônios. A lei do homem, questões a partir da 836, 34, a lei humana regula a relação de homem para homem. Se nós temos dificuldade em observar a lei humana, nós vamos ter problemas com o judiciário e com a polícia. Porque o judiciário e a polícia existem para proteger o fraco contra a astúcia e o desejo de dominação do forte. Para isso que existem o judiciário e a polícia. A polícia é o agente da autoridade judiciária. Agora, então, se nós não queremos ter problemas com o judiciário nobre, representado pelas diversas instâncias, respeitáveis, frutos da evolução da humanidade, e com a polícia, vamos respeitar as leis humanas, a Constituição do país. Agora, se nós queremos avançar, transcender, adotemos o decálogo como parâmetro que certamente não teremos que nos preocupar com as leis humanas, praticando o decálogo. Nós estamos falando aqui do óbvio ululante. A rigor, não deveríamos falar disso numa reunião de estudo espírita. Mas face à confusão que tem se instalado de desobediência civil, inclusive da parte de espíritas, é preciso dizer isso aqui. Lamentavelmente. As pessoas têm dificuldade em concordar com a lei humana. Querem subverter a força. Voltar ao tempo da barbárie, que é assim que era feito. Tempo da barbárie. Então, nós até, inclusive, falamos disso no estudo que fizemos na quarta-feira, que trata das causas da miséria da Terra. Quando nós falamos, por exemplo, da guerra. Nós falamos da guerra, que é o que impele o homem à guerra, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Estamos falando disso aqui. E transbordamento das paixões. No estado de barbaria, que é do que estamos tratando, os povos só um direito conhecem, do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. Por isso é que, para tais povos, o estado de guerra é um estado normal. Hoje nós temos a guerra propriamente dita, pela troca de balas, e temos a guerra ideológica, em que os irmãos se atacam com ódio. É assim que tem sido. É uma nova guerra fria. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessário. E evita as causas pelas leis nobres que temos conseguido estabelecer no mundo. Certo? Então, aí são pontos a considerar. O próprio Chico Xavier dizia que observar as leis humanas é treinar para acatar as leis divinas. Agora nós temos aí, lamentavelmente, falsos profetas instigando a desobediência civil, desrespeito às leis, dizendo-se espíritas. Como é que nós vamos entender um paradoxo
dessa expressão. Então, nós estamos trabalhando aqui com esse conceito da moral como a ética de bem proceder. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Porque o objetivo da lei de Deus é fazer com que nós façamos tudo pelo bem de todos. O objetivo do decálogo é esse, não é transformar num rebanho inconsciente, de cabeça baixa, dizendo amém, sim senhor, para aquele que ordena. Esse momento já passou. Somos mais reses, propriamente ditas, não. Estamos agora buscando a maioridade espiritual que vai se abrindo na regeneração. Então, esse concerto que é o centro essencial do nosso propósito, e o sinal desse concerto é o arco na nuvem, que é na nuvem do nosso interesse, na nuvem dos nossos pensamentos, as emoções, é a distinção entre o bem e o mal de forma clara e nítida, e a regra de bem proceder, buscando fazer tudo. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Esse é o concerto. Esse é um concerto, amigos. Não é um concerto religioso, não. É um concerto ativo, operacional, na mentalidade, que desce para a ação. É assim que funciona. É assim que nós entendemos o concerto. Então, esse concerto por si só, esse propósito renovado por si só, consciente, de distinguir entre o bem e o mal, de bem proceder, e fazer tudo pelo bem de todos, abre uma válvula que projeta todas as nossas possibilidades e perspectivas de aprendizado num plano muito abrangente, descortina para nós um campo extraordinário de ação, edificante e nobre no mundo, nas várias frentes em que os homens de bem, efetivamente falando, não os hipócritas e os falsos profetas, têm atuado, chamado a atenção para que nós melhoremos o mundo, fazendo aquela ação decisiva no campo da sociedade. Porque o que é o Espiritismo? É uma filosofia de vida que engloba a imortalidade, a sobrevivência, a vida espiritual, comprovada pelo método científico e que tem consequência religiosa, porque confirma de forma detalhada, factual, o que as religiões ensinam de modo geral e não muito precisamente. Nós trabalhamos, então, com esse material. Então, nós aqui vamos nos lembrar, estamos aqui trabalhando o conceito do animal como sendo os homens ainda bastante materializados, com a cabeça voltada só para o interesse material rasteiro, mantendo aquela busca que caracteriza o símbolo da serpente, e buscando a conexão com o Noé. Nós estamos aqui posicionados atualmente na Terra entre o animal e entre a angelitude. Lembram-se do conceito de Emmanuel, quando trabalha a mente como espelho da vida?
confinados em que nos encontramos, no capítulo 1, entre a animalidade e a angelitude, entendemos a mente como sendo a faixa de serviço em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então não é uma... Emmanuel não está falando de uma abstração, de um plano místico. Não, é um plano concreto, é uma faixa de serviço em que o conhecimento espírita, que nós aqui estamos buscando desenvolver, modestamente trabalhando com os amigos, nos permite operar, que é no plano dessa ética. A moral é a regra de bem proceder, isto é, distinguir entre o bem e o mal, funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Esse é o fundamento para nós espíritas. Se nós quisermos aqui dar um cunho mais didático do que observar para cultivar essa regra de bem proceder, podemos nos auxiliar com as questões 895 para conhecer os indícios da imperfeição, que são os vícios, os defeitos, para combatermos. Com a questão 918, quais são os sinais do progresso real. E a 842, os indícios da filosofia de vida que representa a expressão da verdade. 3 parâmetros concretos para balizarmos, fazendo aí um quadrado, digamos assim, uma equação com essa questão 629. Agora, resumindo tudo isso, nós podemos ficar com Jesus, que o Espiritismo ele decodifica, mas nós podemos ficar com Jesus. Mateus 5, 43 a 48, quando ele vai dizer: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. É a mesma coisa, dito de uma maneira simples. Porque os religiosos daquele tempo distorceram, adulteraram o mandamento. O mandamento, em nenhum momento, manda odiar os inimigos. Onde é que está escrito nos 10 mandamentos que nós vamos odiar os inimigos? Em nenhum lugar. Então, quando Jesus diz, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo, essa é uma distorção imposta pelos falsos profetas, pelos hipócritas. Adulteração. Quando o mandamento diz, não adulterarás. Não adulterarás os fundamentos da lei. Porque com relação a questões conjugais, é o não cobiçarás a mulher do próximo. De acordo? Amigos querem trazer alguma contribuição? Palavra aberta. Só frisar aí o que você falou, é interessante isso que você falou, ouviste o que disseste, né? Sim. Porque senão, se tivesse escrito, ele ia falar assim, vocês leram, né? Sim. Mas não, ouvistes, né? Quer dizer, não está escrito. Sim. Mas alguém te falou, então estou aqui para corrigir o que vocês ouviram, né? Não é isso que a lei diz. É. Houve uma adulteração. Os falsos profetas, os fariseus, os hipócritas distorceram o ensinamento. Aí eu peço para os amigos estudarem o Jeremias e os falsos profetas no Evangelho segundo o Espiritismo. Uhum. Para nós aí conseguirmos, amigos,
escoimar o espiritismo dos falsos profetas, dos embusteiros, dos mistificadores, dos pseudo-sábios, que distorcem a doutrina, seus fundamentos, para satisfazer interesses pessoais. Por isso temos o que temos na nossa seara espírita, que é uma seara de trabalho nobre e digno, porque o seu codificador tinha conduta nobre e digna, porque o seu mestre era o mesmo mestre que estamos buscando seguir, que é Jesus, que aqui na Terra teve uma conduta nobre e digna. E é que nós estamos fazendo aí na seara espírita, quando nós lançamos o ódio contra o próximo, é um ponto a nós considerarmos. Versículo 11. Eu estabeleço convosco o meu conceito, já falamos bastante. Isso, o dilúvio, nós vamos falar do dilúvio aqui embaixo, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio. O dilúvio representou o transbordar das paixões. Pelo próprio processo de evolução, em que as possibilidades de ação vão se ampliando, nós então vamos dando expansão às paixões. Vamos sofisticando a nossa ação nesse sentido no mundo. Então, ocorre o dilúvio, que é o transbordar das paixões e a facilitação ampla para a prática de todos os desmandos. Nós aí temos a ampliação tanto no campo concreto da ação, quanto no campo virtual das redes sociais. É uma ampliação, uma facilitação para a nossa atuação no mundo. E aqui cabe uma reflexão para nós espíritas quanto ao que estamos fazendo nas redes sociais, quanto ao que estamos projetando pelas redes sociais. Ódio ou amor? Cabe a nós aí fazendo a distinção entre o bem e o mal nesse ponto. Moral é a regra de bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Se nós não conseguimos fazer isso estudando o Espiritismo e os multiplicadores de opinião não conseguem instruir as pessoas quanto a isso, então nós temos um problema grave a ser resolvido no tempo e no espaço. Então, nós estamos falando aqui do conceito que é o arco. Esse é o sinal do... Não, eu sem querer entrei numa outra seara aqui. O conceito, o sinal do conceito nós vamos abordar na próxima semana, no próximo estudo nosso, que é falar do... Vou até anotar aqui para não esquecer. Falar aqui do arco e do seu significado. Operacional, tá? Que o 7 abre. Não vou falar disso agora, não, porque porque o arco, a palavra arco vai surgir aí no versículo 12. Então vamos indo com calma para nós atropelarmos o assunto, até porque nosso tempo está encerrando e nós não vamos ter tempo para desenvolver bem essa questão. Então, e não será mais destruída toda a carne pelo dilúvio, simboliza o quê? Nós estamos trabalhando com
nesse plano do Noé, na simbologia do Noé, com a transição interior do plano das expiações e provas para a regeneração. A palavra transição, que às vezes causa um certo desconforto aí no movimento espírita, inclusive nós já temos visto pessoas dizendo que a palavra transição não é um conceito que encontramos na codificação. Só para ficar registrado aqui, capítulo 3, item 17, mundos regeneradores. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba de depurar. Sendo que o mundo de regeneração já é um mundo feliz na própria conclusão de Santo Agostinho. Conclusão do capítulo, item 19. E fechando o assunto, Santo Agostinho fala da progressão dos mundos. Concluindo o assunto vasto do capítulo 3, ele vai dizer assim, falando da Terra, ela há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. No plano onde impera a lei de Deus, impera a felicidade. É uma consequência matemática. Nós hoje estamos na transição de mundo de expiação e prova para o mundo de regeneração. É uma transição para uma outra transição. Nós já temos aí os planos, os lances do mundo de regeneração, mas a Terra ainda é, na sua ampla manifestação, na ampla manifestação da sociedade, o plano da expiação e provas. Porque nós temos aqui ainda na Terra milhões em expiação e na regeneração não teremos ninguém em expiação. Na regeneração não há expiação. Há provas para terminarmos a depuração. Por quê? No mundo de regeneração, a alma penitente encontra a calma e o repouso e acaba por se depurar. Então, esse é um conceito bem claro de Santo Agostinho, que no mundo de regeneração não tem expiação. Aqueles que dizem o contrário precisam estudar mais o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, estudar com calma, para formar o conjunto, o plano geral. Porque Santo Agostinho vai construindo as ideias e os conceitos e nós vamos conjugando os detalhes e formamos o corpo completo, utilizando o raciocínio, sem fazermos... O que acontece é que as pessoas pegam determinados tópicos e fazem uma análise rasa e lançam como se fosse uma verdade estabelecida. Então nós temos que ter um cuidado, um apuro, um estudo aprofundado, metódico, meditado, se possível fazendo uma prece antes de começar o estudo, para atrairmos os bons espíritos para nos ajudar, para nós não baratearmos a doutrina, falsearmos os seus conceitos, e podemos passar uma ideia mais aproximada. É muito melhor para nós concordarmos com Santo Agostinho e entendermos o mundo de regeneração como sendo um mundo em que a alma penitente, ou seja, o espírito encarnado, arrependido, vai terminar a sua depuração, do que nós achamos que nós podemos continuar fazendo o que bem entendemos agora, que porque na regeneração nós vamos nos depurar. Não vamos, porque vamos sair da Terra.
porque assim vamos dar continuidade a vícios, a defeitos, muito bem definidos na questão 895. Então, é um ponto importante frisarmos aqui, só para encerrar um assunto, sinais da imperfeição, 895, sinais da progressão, 918, e na base estão os sinais da verdadeira filosofia, 842, porque o que vai levar a nós desenvolvermos os bons sinais ou mantermos os maus sinais é a filosofia de vida que nós cultivamos. Que Jesus nos abençoe. Na semana que vem nós entramos de novo no versículo 11 para darmos continuidade aqui ao processo. Que Jesus nos abençoe.